Como testar um transistor? Como testar um transistor bipolar, seja ele NPN ou PNP? Como testar um transistor BJT, TBJ, usando um multímetro digital, multímetro de bancada da Rigol Technologies, usando a escala de diodo e também a escala de resistência elétrica. Como executar os testes dos transistores bipolares para saber se eles estão em fuga, aberto, em curto-circuito, como usar um datasheet de um transistor, passo a passo para saber qual terminal é base, coletor, emissor, tudo isso e muito mais. Você já teve essas dúvidas, pessoal? Se sim, deixa a hashtag JaTiveProfessor. E olha só, fica até o final dessa Masterclass que eu vou explicar tudo para vocês sobre teste de transistor, transistor bom, transistor ruim, quais são os defeitos, como detectar tudo isso passo a passo na prática, hands-on. Fica até o final dessa aula que está simplesmente faixa preta, top de linha e sensacional. Beleza? Vamos nessa! E é claro, pessoal, que essa aula só foi possível graças a Rigol Technologies, parceiro educacional aqui do Eletrônica Fácil. E é claro que possui os melhores osciloscópios, geradores de função, multímetros de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta para ajudar você na sua manutenção, desenvolvimento de placas, circuitos eletrônicos e muito mais. E se você está precisando turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, tem links aqui na descrição do vídeo que você clica, vai lá nos distribuidores. E é claro, pessoal, não esquece de usar o cupom EFÁCIL5 para você ganhar 5% de desconto na hora na compra de qualquer equipamento da Rigol, clicando nos links aqui da descrição do vídeo. Fechou? E se esse vídeo bater uma meta aí de 1000 likes, nós vamos ter uma continuação sobre esse tema incrível, show de bola e sensacional. Então crava o dedo no like, se inscreve no canal e vamos pra cima. Meus queridos alunos da família Eletrônica Fácil, o transistor que nós vamos utilizar hoje é o BC548B. Perfeito? BC548B. Tá bom? Como que eu sei, então, quais são os terminais base, coletor e emissor desse transistor aqui? Gente, muito simples, fácil e prático. Você vai até o Google e digita BC548 Datasheet. Feito isso, logo na primeira página, logo no início, já vai aparecer o encapsulamento dele, o package, que geralmente é o TO92. E vai aparecer então, olhou de frente para o código BC548, o terminal da esquerda é o 1, do meio é o 2 e o da direita é o 3. Então você tem aqui, por exemplo, coletor, base e emissor. Então, analisando o datasheet, você já sabe quais são os 3 terminais do transistor. Legal? Beleza? Outra coisa, para testar ele com um multímetro, uma coisa que você não deve fazer é colocar os 3 terminais do transistor na mesma linha do seu protoboard, tá bom? Então eu sempre indico, pessoal, todo mundo que trabalha com desenvolvimento ou manutenção eletrônica, ter um protoboard, nem que seja um mini protoboard, tá bom? A gente tem na loja eletronicafácil.com.br se você precisar. Ele é bem baratinho e você consegue fixar o componente lá para você fazer o teste com o multímetro de uma forma muito mais fácil. Sem você colocar na bancada e você fica, aperta de um lado, aperta do outro, o componente fica pulando e sambando como se fosse lá na Sapucaí ou no Sambódromo em São Paulo. Então não é momento de carnaval, é momento de teste do transistor, então nada do transistor ficar sambando para você testar ele com sucesso, teste no protoboard, tá? E aí você não deve colocar os 3 terminais dele ou 2, né, na mesma linha do protoboard. Por quê? Porque aqui na linha do protoboard nós temos o quê? Um barramento de cobre. Então esse furinho está interligado com esse, com esse, com esse, com esse, através de um barramento de cobre aqui, que está interligando tudo. Então se eu tenho barramento de cobre condutivo aqui, e eu coloco os 3 terminais do transistor tudo na mesma linha, o barramento interligou os 3, isso que vai gerar uma falsa sensação de curto-circuito. Por exemplo, aqui nós temos um multímetro de bancada da Rigol Technologies DM358E, multímetro sensacional da Rigol, beleza? Vou colocar aqui na escala de continuidade.
tá bom? Encostando uma ponta na outra, olha o que acontece, ó. Encostando uma ponta na outra, tendendo a 0 ohm, perfeito? Beleza? Aí nós voltamos lá pro transistor, vamos lá, transistor. E aí, como você colocou os 3 terminais na mesma linha, quando você testar a continuidade do primeiro aqui, ó, com o do meio, ó, olha lá, ó. Escutaram, gente? É o sinal da continuidade, ó. Primeiro com o terceiro, terceiro com o segundo, e aí tudo dá continuidade, ó, tudo. Aí você vai falar, ah, professor, o transistor então está em curto-circuito. Não, não está em curto-circuito. Ele ficou em curto devido a você colocar os 3 terminais na mesma linha. Então não coloque os 3 terminais da mesma linha para você evitar então o falso curto-circuito devido à sua má colocação do componente no protoboard. Então o que você tem que fazer? Como é que você resolve esse problema? Para testar o transistor, você tem que colocar os 3 terminais, um em cada linha. Então você pode pegar o protoboard, ó, colocar assim, por exemplo. Perfeito? Ó. Olha lá. E aí, você coloca um terminal em cada linha. Olha lá. Beleza? Colocou um terminal em cada linha, certo? Agora você vai testar do terminal 1 com 2, 2 com 3, 3 com 1 e vice-versa. Tá bom? Inclusive você já vai perceber o seguinte, encostou uma ponta na outra aqui, ó. Continuidade, né? E aí, é claro que esse transistor é um transistor novo. Então se eu testar aqui continuidade do 1 com 2 não vai dar nada, 2 com 3 não vai dar nada, certo? E 3 com 1 também não vai dar continuidade. Tá bom? Se der, aí sim, o transistor está em curto-circuito. Fechou? Para testar agora efetivamente esse transistor e saber se ele está bom ou ruim, gente, nós vamos pegar o multímetro de bancada da Rigol Technologies, DM3058, tá bom? Vou colocar na escala de diodo, ó. Fechou? Escala de diodo. Aí o que você vai fazer? Vamos voltar lá. Eu vou posicionar as pontas de prova do multímetro de bancada, tá bom? Como esse transistor aqui é NPN, nós temos 2 cristais negativos e um positivo, tá bom? NPN, o P é a base, que vai ser o terminal positivo. O coletor é um cristal N, cristal negativo, e o emissor também é um cristal negativo. Perfeito? Então, nós temos o quê? Da base com o coletor, um PN. Então vai gerar uma junção PN como se fosse um diodo. Então você vai testar a junção base e coletor como se fosse um diodo. Base P, emissor N, nós temos o que? Base positivo e emissor negativo. Mais um PN, como se fosse testar mais um diodo. Então o teste natural do transistor é como se estivesse testando 2 diodos. Um entre base e coletor e outro entre base e emissor. Simples assim. Tá bom? E aí o que acontece quando você coloca positivo no anodo e negativo no catodo do diodo? Ele conduz. Polarização direta. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, multímetro na escala de diodo, vou pegar aqui, ó, ponta vermelha, vou colocar na linha do terminal base, ó. Olha lá, ponta do tipo, a ponta de prova do tipo agulha entra lá no protoboard. Tá bom, pessoal? Então, ó, fixei lá no terminal central, ó. Tá bom? Ó, na mesma linha aqui do terminal central, ó. Beleza? Vou até dar uma giradinha aqui para vocês verem, ó. Positivo na base, negativo no coletor. Qual foi o resultado? Vamos lá. Medição 0,704 volts. Então essa condução aqui é a tensão base-coletor no teste do transistor. Então como deu aqui a tensão bem próxima da condução de um diodo, está perfeito. A junção base-coletor está conduzindo com sucesso quando você colocou positivo na base e negativo no coletor. PN, polarização direta, tá? Grave esse valor aqui, tá, gente? 0,705, tá? Que já você vai perceber uma coisa muito importante, beleza? Agora eu vou inverter as pontas de prova no protoboard. Vou tirar aqui a ponta vermelha da base, vou tirar a ponta preta do coletor. Vou colocar agora a vermelha no coletor e ponta preta na base. Ou seja, eu vou fazer a polarização inversa ou reversa,
tá? E aí, se eu colocar o diodo em polarização reversa, o que ele faz, gente? Ele bloqueia, ele não conduz. Então, se o transistor estiver bom, da base para o coletor na polarização direta, conduz. Na reversa, vai ter que mostrar isso aqui, ó. Open, ou OL, que é o circuito Open Loop. Loop aberto, circuito aberto. Então, não conduziu. Quer dizer que o transistor está bom. Ah, professor, e se conduzisse dos dois jeitos? Tanto da base para o coletor, quanto do coletor para a base nos testes que a gente mostrou. Aí o transistor está com mau funcionamento. Transistor bipolar de junção. Tá bom? Ele não pode conduzir dos dois lados. Apenas polarizando diretamente a base e o coletor. Tá bom? Beleza? Vamos a mais testes então. Agora o que nós vamos fazer? Vamos polarizar a junção base e emissor. Como é NPN, a base é positiva. Ó. Então, positivo na base, negativo no emissor. Terceiro terminal, ó. O time da Rigol já até apresentou aqui um alarme sonoro pra gente, ó. Beleza? Ó, coloquei as pontas de prova aqui. Vamos ver o valor do multímetro. 0,708. Então, o multímetro Rigol DM358E mostrou 0,708 na condução da junção base e emissor. Então, olha que interessante. Lembra que a junção base-coletor tinha apresentado um valor de 0,705? 0,705 foi a condução base-coletor e 0,708 a condução base-emissor. Positivo na base, negativo no emissor. Bem próximo da tensão de condução de um diodo. Tá bom? E aí, o valor da junção base-emissor de tensão foi maior que o valor da condução entre base e coletor. Então, olha que interessante. Sempre quando você testar um transistor, a queda de tensão na junção base e emissor será maior do que na base coletor. Por quê? Porque você tem uma dopagem um pouquinho mais significativa lá nos cristais P e N, lá na junção base e emissor. Então, devido a ter uma dopagem um pouquinho maior, você tem uma queda de tensão um pouquinho maior da junção base e emissor em relação à base e coletor. Então, eu fiz duas medições do transistor, duas conduções. A que deu maior é a junção base emissor e a que deu menor é a junção base coletor. Maior base emissor, menor base coletor. Isso aqui é muito importante quando você não consegue baixar na hora do datasheet. Você não consegue diferenciar qual terminal é base, coletor e emissor. Tá bom? Se você não conseguiu olhar o datasheet, fez o teste do transistor, o terminal que você repetiu nas duas medições é o comum, que é a base. Tá bom? E o que deu maior medição, então vai ser o emissor, e o que deu menor medição vai ser o coletor. Fechou? Agora vamos inverter aqui as polaridades. Positivo no emissor, ó, e negativo na base. Nós vamos polarizar então de forma reversa a junção base-emissor e aí o circuito tem que ficar aberto. Olha lá, OL, Open Loop. Perfeito? Tranquilo? Então isso mostra que o transistor está show de bola na junção base-coletor, base-emissor. Perfeito? E uma coisa que não pode acontecer, pessoal, é ter a condução do coletor para o emissor. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, positivo no coletor, negativo no emissor. Beleza? Então, positivo no coletor, negativo no emissor, circuito aberto. Open loop. Perfeito? Vamos inverter aqui as pontas de prova, negativo no coletor, positivo no emissor. Vamos lá. Open loop também, tá bom? Porque só pode existir uma condução do coletor para o emissor quando polarizarmos corretamente a base. Professor, você poderia mostrar, por favor, como testar um componente, um transistor bipolar de junção, famoso TBJ ou BJT? Legal? Um transistor que tenha defeito, para a gente aprender a detectar defeitos no transistor, na prática, usando um multímetro de bancada da Rigol Technologies. É claro, vamos que vamos para cima, tá? Olha só, gente. Um transistor bipolar de junção NPN muito bom é aquele que só vai apresentar duas medições na escala de diodo. Quais são? É quando você polariza direitinho base e coletor e base e emissor. Perfeito? Por exemplo, NPN, a base é positiva, coletor negativo, coloquei positivo na base, negativo no coletor, conduz, inverti
bloqueia. Outra medição tem que apresentar NPN, base positiva, emissor negativo. Pus positivo na base, negativo no emissor. Conduziu e inverteu, bloqueou e só. Então, somente 2 medições. Legal? Se você medir e der mais de 2 medições, já fiquem em alerta. Beleza? Então, vamos lá. Ó, primeira medição, gente, positivo na base, ponta vermelha na base. Então, aqui, ó, linha da base, ó. Positivo. Coletor negativo. Perfeito? Ó. Muito bem. Vamos ver o que o multímetro está exibindo. Ó. Opa, professor Rodolfo, ó, multímetro de bancada da Rigol, mostrando para nós 0,617 volts. Então, até aí tudo certo. Da base para o coletor, base positiva, coletor negativo, perfeito, conduziu. Tá bom? Mas e se a gente inverter, gente? Não pode conduzir. Então, ó, vou tirar aqui, ó, as polaridades, ó. E agora eu vou colocar negativo na base, ó, negativo na base e positivo na linha do coletor. Tá bom? Ó, ó lá. Então, condução também é na polarização reversa, tá bom? Entre base e coletor. Então, tanto de um jeito conduziu quanto de outro, tanto na polaridade quanto na outra. Então, isso quer dizer o quê? Que a junção base-coletor está conduzindo de qualquer jeito, então ela está com mau funcionamento, tá bom? Tá em curto-circuito a junção base-coletor? Não, porque curto-circuito perfeito tem que mostrar uma tensão aqui tendendo a 0 volt. Um curto-circuito é um teste onde a medição apresenta uma tensão tendendo a 0 no teste de diodo. E na escala de resistência tendendo a 0 ohms de resistência, tá? Então não está em curto. Se não está em curto, mas mesmo assim está conduzindo, nós dizemos então que ela está em fuga. Ela não está tendo uma condução perfeita, mas está conduzindo um pouco. Então ela está em fuga. Esse é o famoso defeito junção base-coletor em fuga. Tanto é que se eu trocar para a escala de resistência aqui, ó, ele vai apresentar uma resistência para a gente, ó. Perfeito? Ó, 0,8 kΩ. Então cerca de 800 ohms. Então 800 ohms não é curto-circuito, porque curto-circuito é 0 ohms. Tá bom? Mas como está tendo uma resistência, está tendo uma certa condução, a gente diz então que a junção base-coletor está em fuga. Perfeito? Tranquilo? Então, primeiro defeito detectado com sucesso. Agora vamos lá, escala de diodo. Vamos testar agora a junção base e emissor. Então, positivo na base, que é o correto, né, gente? Beleza? Ó. Positivo na base, negativo no emissor. E mais uma vez, já escutamos o alarme sonoro do multímetro de bancada Rigol. Olha lá. Olha a tensão que apresentou entre base e emissor, gente. Já não é uma tensão legal, viu? Porque a tensão típica de condução das junções é 0,607 volts, tipicamente, tá? Então, conduziu de base para o emissor, base positivo, emissor negativo, conduziu. Tá? Deu quanto aqui? 0,1 volt. Se a gente mudar para a escala de resistência, ó, resistência de cerca de 100 ohms, ou seja, já é uma resistência baixa. E já é uma tensão de condução baixíssima. Ou seja, já mostra que a junção base-emissor está baleada, está com mau funcionamento, está fora de um padrão pré-determinado, em cerca de 0,706 volts. Tá bom? Mas beleza, base-emissor conduziu. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou inverter aqui as pontas de prova. Vou colocar o positivo no emissor e negativo na base. E aí, olha o que aconteceu, pessoal. Eu inverti as pontas de prova e mesmo assim a medição continuou em 0,1 volt. Olha lá. Ó. Tá bom? Mesmo invertendo as pontas de prova, as polaridades. Colocando na escala de resistência cerca de 100 ohms. Ou seja, está em curto base emissor? Não. Mas está em fuga. Está tendo uma circulação contínua de corrente elétrica de um terminal para o outro do transformador.
transistor. Então, base coletor está em fuga, base emissor também está em fuga. Beleza? Tranquilo? E o último teste que a gente vai fazer agora é coletor e emissor. Então, eu vou colocar positivo no coletor, ó. Positivo no coletor, tá bom? E negativo no emissor. De coletor para emissor, pessoal, só pode existir condução quando a base estiver polarizada. Normalmente não é para ter condução. Perfeito? Então não pode ter condução no nosso multímetro. Beleza? Olha lá. Ó. E tá tendo uma tensão de 0,7 diretamente de coletor para emissor. Ou seja, já existe uma fuga entre coletor e emissor no transistor. Vamos inverter as polaridades, ó. Então, negativo no coletor e positivo no emissor. Uma vez, o multímetro de bancada da Rigol mostra que existe uma fuga do coletor para o emissor para o coletor e vice-versa. Ou seja, nesse transistor a gente pode detectar, pessoal, inúmeros defeitos. Fuga base coletor, fuga base emissor, fuga coletor e emissor. Fuga total. Professor, mas você poderia mostrar pra gente um transistor em curto-circuito e um transistor em aberto? Mas esses defeitos sensacionais, vamos fazer um combinado. Se vocês arrepiarem 1000 likes nesse vídeo, a gente vai mostrar com o multímetro de bancada da Rigol transistores em curto, transistores em aberto, de forma incrível, show de bola e sensacional para vocês. Fechou? Então, se você quer ver a continuação dessa aula, deixa a hashtag Quero Aula aqui no campo de comentários. Arrepia o seu like. Chegando a 1000 likes, nós vamos fazer a continuação desse teste do transistor usando um multímetro de bancada da Rigol Technologies. Fechou? Aula top de linha, incrível e sensacional, não é mesmo, galera? Então crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. Não esquece que a gente tem aqui na descrição do vídeo o nosso querido site cursoseletronicafacil.com.br, que você pode acessar e baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente para aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Link está aí na descrição do vídeo. Se você precisar comprar equipamentos, utensílios, qualquer coisa para deixar aquela bancada de eletrônica perfeita para fazer manutenção e desenvolvimento eletrônico, você também pode acessar a loja eletronicafacil.com.br e conferir todos os produtos que a nossa loja oficial tem para que você possa então fazer os seus trabalhos de manutenção, desenvolvimento eletrônico de forma incrível, faixa preta e sensacional. E muito obrigado, Rigol Technologies, por ser o patrocinador master do Eletrônica Fácil, confiar em nosso trabalho e apoiar a nossa luta pela melhoria da educação do Brasil e do mundo também. Fechou? Se você precisar turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, cupom é FÁCIL5, os links também estão na descrição do vídeo. Fechou? Diz aí o que você achou dessa aula. Curtiu pra caramba? Aguardo sua opinião no campo de comentários. Um forte abraço. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Tchau, tchau.